Olá! Iremos apresentar o trabalho de Fundamentos de Gerenciamento de Projeto, do curso de MBA de Gerenciamento de Projeto da FGV, ministrado pelo professor Marco Cocchi para a turma GPR 14 de Osasco, cujo projeto em referência é o Futurama. Falaremos um pouco sobre a empresa. A DMD Engenharia, especializada no setor de obras privadas, foi criada baseada num desejo de um mundo mais sustentável. Com melhor aproveitamento dos recursos naturais e melhor economia na manutenção, ela foi idealizada pelos seus 3 sócios, os quais dão nome à empresa. Atua no mercado de trabalho desde 2006. Além disso, já atua como pioneira no entendimento da sustentabilidade como propósito inerente ao negócio. E possui modelo de gestão flexível que atende à singularidade de cada projeto e é adaptável a diferentes segmentos. Assim, consolidamos um portfólio de mais de 20 obras em todo o território brasileiro, nos mercados industrial, edificações, ciências e tecnologia e infraestrutura. Somos uma empresa de engenharia que se coloca como aliada do cliente para entender e realizar as suas expectativas. Nosso objetivo é buscar a máxima eficiência dos empreendimentos imobiliários de acordo com a sua finalidade. Nossa diretoria executiva ela é composta por Douglas Parada, engenheiro civil, Antônio Marinho, gestor da tecnologia, e Daniel Dantas, engenheiro civil. Nosso portfólio é formado por 3 programas e 2 projetos independentes. Dentre os programas temos o Programa Tower, composto por projetos relacionados à construção e adaptação de escritórios sustentáveis, o Programa Industries, composto por projetos relacionados à construção e adaptação de indústrias, e o Programa Homes, composto por projetos de construção e adaptações de casa, no qual está inserido nosso projeto em questão, o projeto Futurama. Vamos falar um pouco sobre o projeto. O projeto Futurama foi pensado para criar uma casa sustentável, que carinhosamente foi chamada de SIM, Sistema Inteligente de Moradia, visando aproveitar ao máximo o ambiente ao redor, assim como os materiais recicláveis e de baixa agressão ao meio ambiente. A justificativa desse projeto é que atualmente os gastos com moradia no Brasil são altíssimos, não só na sua construção, mas também para mantê-la. As contas de energia elétrica e de água cada vez sofrem mais reajustes, impactando diretamente no bolso e na qualidade de vida do consumidor, o que nos levou a tornar esse custo de manutenção de moradia baixo ao longo do tempo, com o dimensionamento correto das utilizações dos recursos naturais. O objetivo desse projeto foi criar uma moradia sustentável com baixo custo de manutenções nas contas de consumo, focando no reaproveitamento de materiais e na baixa depreciação da natureza e na recuperação do valor investido em pouco tempo com a redução das contas de consumo. Isso ela sendo entregue num prazo máximo de 1 ano. Dividimos os stakeholders conforme seu nível de influência e de interesse, onde identificamos como positivo primário aqueles que querem de fato que o projeto aconteça e têm influência direta sobre ele, que são o cliente, que deseja receber o seu produto final no prazo e dentro do custo, o investidor, que deseja o seu retorno financeiro, e os fornecedores de materiais sustentáveis que terão os seus materiais difundidos na construção civil. Consideramos como negativos primários os fornecedores de materiais convencionais, que terão uma queda significativa nas suas vendas, e os órgãos públicos, que terão que se readequar a essa nova demanda de serviço. Os stakeholders secundários, tanto positivo quanto negativo, são aqueles que não têm influência direta sobre o projeto. Para o Futurama, nós consideramos tanto os requisitos de projeto como os requisitos de produto. Sendo os de projeto,
terminar no prazo de 12 meses, não ultrapassar o valor de R$ 150.000, possuir reuniões quinzenais para alinharmos o andamento da obra, possuir memorial descritivo e apresentação do cronograma físico-financeiro. E os do produto, consideramos que o cliente vai querer que a sua casa seja arejada. Para isso, vamos fazer janelas, muitas janelas. Ele vai desejar que tenha economia de energia. Para isso, faremos iluminações naturais. Ele desejará espaço. Para isso, faremos cômodos amplos para melhor aproveitar os ambientes. Economia de água. Usaremos tanques de reuso para aproveitar essa água. E segurança. Utilizaremos o monitoramento por câmeras. Para a execução do projeto Futurama, nós desenvolvemos esse fluxograma que detalhará as etapas para iniciar o projeto, começando pela descrição do projeto, depois justificativa, objetivo, designação, escolheremos aí o GP desse projeto, mapear os stakeholders, classificar os stakeholders e, caso tudo isso seja feito e esteja ok, iniciamos o planejamento. Depois que o termo de abertura ele foi aprovado. Caso, depois de classificar os stakeholders, esse termo de abertura não seja aprovado, nós reiniciamos esse ciclo, até que ele seja aprovado e iniciamos o planejamento. Apresentando a AWS do projeto, o projeto Futurama ele é subdividido em 6 fases com alguns pacotes de trabalho. Sendo essas fases, viabilidade, tendo como pacote de trabalho, por exemplo, ambiente da obra e seu entorno, sondagem, levantamento topográfico. Outra fase, serviço preliminar, tendo como pacote de trabalho, projeto executivo. Outra fase, compras, exemplo de pacote, compra do material civil, material elétrico. Fase, construção, pacote de trabalho, terraplenagem, fundação, estrutura, vedação, revestimento, cobertura. Outra fase, sistema sustentável, pacote de trabalho dessa fase, aproveitamento de iluminação natural, energia solar, captação e armazenamento de chuva e os demais conforme o slide. E, por último, última fase, adaptação e lançamento, onde como pacote de trabalho consideramos os testes finais, a manutenção, o checklist e a execução do as-built. Aqui nós detalhamos, e nós classificamos os serviços que nós iremos executar e os serviços que nós iremos contratar. Mais para frente iremos mostrar como que nós chegamos nesse veredito. Mas os pacotes que serão contratados são aqueles que estão pintados de verde, como buy, e os que nós iremos executar são os que estão pintados de vermelho, como make. Aqui temos as WBS e seus pacotes de trabalho de uma forma mais detalhada, mostrando a fase entregável. Para essa fase acontecer, temos pacote de trabalho, o entregável de cada pacote de trabalho, o critério de validação e o critério de aceitação. Dando um exemplo, essa fase é a documentação para a iniciação do projeto. Com o pacote de trabalho, que a gente vai ter que fazer, por exemplo, a sondagem. O entregável do pacote de sondagem é ele me entregar um relatório de SPT. Como que eu avalio, eu valido que esse relatório está certo? Se ele estiver conforme a norma 6484, que é referente à análise de solo. E se tiver tudo certo, o critério de aceitação disso é eu pagar por esse serviço. Seguimos agora aí com mais exemplos de pacote de trabalho e fases e critério de validação desses pacotes de trabalho. Aqui temos o pacote, a fase final, que é a entrega da casa, como pacote de
de trabalho temos testes finais, manutenção, checklist, as build. Basicamente, todos os entregáveis dessa fase seriam relatórios. O critério de validação é não constar nenhum tipo de não conformidade. E o critério de aceitação é a aprovação do GP. Conforme já havia mostrado anteriormente, quando definimos se o pacote ia ser make or buy, esses foram os critérios que nós utilizamos para a escolha desse processo. Exemplo, a necessidade de um fornecimento especial, a restrição de prazo, restrição de subcontratação. Isso são os critérios que nós utilizamos para definir se o nosso pacote seria um make ou buy. Aqui temos a lista desses pacotes, que nada mais é do que aquela WBS lá, em forma de lista, descrevendo o item dela, o pacote de trabalho a que se refere, se a gente considerou que ele será make or buy, e os critérios de validações conforme a tabela anterior. Aqui temos o planejamento das fases, esse fluxograma detalha o planejamento da fase, iniciando por planejar como gerenciar cada área de atuação, determinar os requisitos, determinar o que adquirir e preparar a documentação, criar a WBS, ali, através do critério make or buy, separamos, se for buy, criamos um plano de aquisição, se for make, criamos a lista de atividades, depois o diagrama de rede, dali sair estimar os recursos e requisitos, estimar o tempo e o custo, desenvolver o cronograma, desenvolver o orçamento, determinar os padrões, processos e métricas, determinar todos os papéis de responsabilidade, planejar as comunicações, efetuar análise de risco, finalizar a documentação de aquisição, montar o plano de gerenciamento de mudança, desenvolver a linha de base de desempenho, obter a aprovação final do pacote e organizar a situação de partida. E aí iniciamos o processo de execução. Aqui temos detalhado o processo de execução da fase, separado se o pacote é make or buy. Basicamente, se o pacote for make, a gente vai executar o diagrama de rede, delegar as atividades, autorizar o início do trabalho, executar a lista e depois que autorizamos o início do trabalho, vamos distribuir as informações e alinhar expectativas e basicamente vamos fazer uma entrega terminada, se tiver de acordo com a qualidade. Se não tiver, volta ali para a lista de execução de atividade. Pacote Maker, né, a gente executa o plano de aquisição, consulta o fornecedor, manda o plano para o fornecedor devolve uma proposta, analisamos a proposta, se estiver tudo ok, executamos o mapa, se precisar de alguma mudança, nós retornamos para enviar o escopo de pacote, selecionamos o fornecedor, se for aprovado, a gente continua, autoriza o trabalho, se não for, escolhemos outro fornecedor, e assim, se estiver de acordo com a qualidade, também gera uma entrega terminada. Aqui temos a análise de risco, né, onde identificamos os riscos, se ele é uma ameaça ou uma oportunidade. Se for uma ameaça, é uma coisa ruim que vai trazer um prejuízo. Se for uma oportunidade, a gente pode ganhar dinheiro com ele. Definimos a probabilidade, que gera um índice. Identificamos o impacto no nosso projeto, que também gera o índice. Forma-se uma conta que define a cor desse semáforo. Se for vermelho, a gente tem que tomar alguma atitude para tentar eliminar, transferir, mitigar ou apenas aceitar esse risco. Seguimos agora com a fase de monitorar a fase, que basicamente é um processo de qualidade, onde nós vamos medir o desempenho da linha de base, analisar a avaliação de desempenho, determinar as ações, solicitar mudanças. Caso seja aprovado, nós apenas monitoramos as partes interessadas. Caso seja aceita a mudança, nós realizamos o controle de integração de ações, informamos a parte interessada, inserimos uma nova lista e inicia-se o processo. Caso volte e não seja mais aprovada a mudança, seguimos o trâmite normal para entrarmos na fase de encerramento. Na fase de encerramento, nós vamos verificar se foi realizado tudo conforme foi requisitado. Encerramos as fases. Se for make, nós
desmobilizamos a equipe. Se for buy, nós encerramos aquisições, geramos um termo de encerramento do projeto, obtemos esse termo, identificamos as lições aprendidas, comunicamos os envolvidos e temos o produto final gerado. E o nosso produto geral é o que nós chamamos carinhosamente de SIM, que é um sistema inteligente de moradia. Obrigado.